começam as bem-aventuranças. E sempre as bem-aventuranças, elas começam com o que a gente chama de macarisma, né? Que é uma bênção, que é bem-aventurados. Aí os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa ideia de bem-aventuranças, ela é como se Jesus emitisse um discurso de bênção, emitisse um discurso de palavra profética sobre a vida daquelas pessoas que estão ouvindo ele. E essa moldura toda de Mateus 5:1, Mateus 5:2 e Mateus 5:3, ela retrata a lei mosaica. Como que eu sei disso? Porque lá embaixo no capítulo... Olá a todos e todas, eu sou o Luiz Braga, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, tá? Esse texto das bem-aventuranças, ele é a primeira grande sessão de ensino dos evangelhos. Então, a gente tem nos evangelhos, o evangelho de Mateus como o primeiro evangelho. E dentro do evangelho de Mateus, nós temos 5 grandes sessões de ensino. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 18 e Mateus capítulo 23. Cada uma dessas sessões de ensino vai falar sobre os assuntos-chave que Jesus trata enquanto ele vai caminhar sobre a terra. Então, Jesus estrutura tudo que a gente conhece como igreja, tudo que a gente vive de cristianismo, nessas 5 grandes sessões de ensino. E o Mateus capítulo 5 é talvez a mais importante, ou pelo menos é a primeira, né? E o texto vai dizer assim, ó, em Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aí começam as bem-aventuranças. Eu li para você o versículo 1 e o versículo 2. Mateus 5:1, Mateus 5:2. Esses dois versículos, eles vão trazer para a gente a ideia do que Jesus estava querendo tratar na sequência do texto. É a moldura desse texto. E qual é essa moldura? Jesus ver as multidões faz a gente olhar para um Deus que olha para a terra, que percebe o que está acontecendo com o homem. Agora, o fato dele subir a um monte e se assentar é a imagem perfeita daquilo que Moisés fez no Monte Sinai. Então, Jesus subir a um monte e se assentar, como um rabino fazia quando ele ia falar coisas importantes, quando o rabino vai contar alguma coisa que é muito importante, ele se assenta. Jesus sobe a um monte e se assenta para dizer, olha, eu estou subindo e eu vou falar de coisas muito importantes. E aí, na sequência, o texto lá na Almeida Corrigida e Fiel vai falar 3 vezes a mesma coisa, que é abrindo a sua boca, ensinar e dizer. É a mesma coisa 3 vezes. Isso é uma logia de 3 acentos, é um tipo de joguete judaico para a pessoa poder decorar o que está sendo dito, mas também a intenção é trazer a triunidade da mensagem, ou seja, não era só uma pessoa falando, eram 3 pessoas falando. Se você acredita na Trindade, você vai entender que eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito. Aí na sequência, Jesus começa as bem-aventuranças, e sempre as bem-aventuranças elas começam com o que a gente chama de macarisma, né? Que é uma bênção, que é bem-aventurados. Aí os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa ideia de bem-aventuranças, ela é como se Jesus emitisse um discurso de bênção, emitisse um discurso de palavra profética sobre a vida daquelas pessoas que estão ouvindo ele. E essa moldura toda de Mateus 5:1, Mateus 5:2 e Mateus 5:3, ela retrata a lei mosaica. Como que eu sei disso? Porque lá embaixo no capítulo, Jesus vai dizer assim, ó, não cuidem que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, aquilo que ele estava dizendo tem uma conexão direta com a lei mosaica. E de fato o livro de Hebreus vai dizer que mudando-se o sacerdote, se faz necessário mudar a lei. Então o que Jesus está fazendo ali? Ele não está destruindo nem anulando a lei mosaica, mas ele está estabelecendo para quem entra debaixo de um novo sacerdócio, uma nova lei. E essa nova lei, diferente da lei mosaica, não é uma lei permissiva ou proibitiva, é uma lei profética. Jesus não vem para dizer o que se pode ou o que não se pode fazer. Até porque quando ele vai fazer isso, ele começa a dizer assim, ó, ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele sempre acrescenta uma coisa mais pesada na lei mosaica, no intuito de deixar claro para as pessoas que estão ouvindo que elas não são capazes de cumprir a lei mosaica, que elas não são capazes de cumprir aquela lei que Jesus está propondo que elas cumpram. Porque a ideia de Jesus nunca foi que nós cumpríssemos a lei, não foi que nós, como seres humanos, cumpríssemos a lei, mas a intenção de Jesus era que ele compartilhasse do Espírito dele para que ele em nós cumprisse a lei. Então veja, quando você cumpre um mandamento, não é porque você é bom ou você está cumprindo o mandamento, mas é porque a vida de Jesus que está em você, que mora em você, ela cumpre o mandamento. Não porque é um mandamento, mas porque aquilo que a gente chama de lei mosaica é a natureza de Deus. Então,
Cumprir a lei para Deus é algo que flui da natureza dele. A natureza dele é andar na luz, a natureza dele é andar longe do pecado. Então, quando ele compartilha da natureza dele com você, você cumpre a lei. Então, esse texto das bem-aventuranças, ele é, a gente pode dizer aí que ele é a lei do Novo Testamento. Então, ele é Jesus estabelecendo a lei do reino, é Jesus estabelecendo a lei do novo sacerdócio. Aquilo que ele veio trazer está tudo resumido nesse texto. Se você pegar Mateus 5, 6, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7, você vai ver que Jesus dá todas as lições acerca do cristianismo. Ele fala de jejum, ele fala de oração, ele fala de dízimo, de oferta, ele fala de todos os assuntos importantes que nós podemos viver. Então, eu quero que você olhe para esse texto tentando enxergar essa característica de Jesus estabelecendo o novo, estabelecendo uma nova lei, estabelecendo um novo tratado, estabelecendo um novo testamento nesse texto. É isso aí, muito obrigado.